Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Sejam bem-vindos de volta ao canal O Grande Plano, beleza? Gente, olha só. Tiver gostando do canal, se inscreve, beleza? Deixa o likezão plano pra gente. E galera, deixa eu falar com vocês. Quase todo dia eu vou postar coisa também lá no Instagram, tá? Assim, algumas coisinhas, algumas fotinhas mais satirizando sobre algumas coisas globalistas, tranquilo? Mas a gente vai colocar algumas paradas legais lá também, tranquilo? Então é isso. Gente, olha só. Eu tô aqui na página, na parte da comunidade do canal do Douglas Inteligentista e teve uma coisa que me chamou a atenção aqui. A primeira coisa que eu queria ler, na verdade não é isso que eu vou falar, mas é uma coisa legal que eu achei interessante. O Douglas ele é físico formado, tá bom? Olha o que ele falou. Cara, eu amo a Terra plana. Eu cansei de tanta gente falando daí da Lua nos jornais essa semana, porque foi aniversário de 50 anos, né, da farsa da... Opa, daí da Lua, tranquilo? Só me vem à cabeça como o movimento da Terra plana é uma ameaça para todo conto de fadas da exploração espacial. Só por isso já valeria a pena amá-la, tá bom? Então Douglas aí deu essa declaração. Opa, desculpa, gente. Abusei aqui da câmera aqui. Beleza. Então, assim, o cara é físico, ele não é terraplanista, vocês já perceberam. Porém, ele falou que ele ama o que o movimento da Terra plana faz, tá, gente? Então, a Terra plana é muito mais do que descobrir sobre o formato da Terra, tranquilo? Então, vamos pro assunto, que é uma parada interessante, gente, que é o seguinte, olha só. Todo cara globalista ou toda revista, quando vai fazer uma matéria, né, sobre a Terra plana, ela faz o seguinte, eu vou até diminuir um pouquinho aqui minha tela, para ficar melhor da gente ler aqui, tranquilo? Ele fala o seguinte, ele tem alguns argumentos contra a Terra plana, e um deles, que é muito utilizado, que, nossa, já deu no saco já, gente, é o tal do Eratosthenes, né, de Siena, que ele fez um tal de um experimento lá com os pauzinhos e falou que a Terra era uma bola. Será? Olha só esse comentário que eu faço questão de ler, gente. Eu vou. Até comentei aqui, ó. Porque ele faz um trabalho muito interessante sobre a face da ida à Lua. Se der para vocês verem depois, por favor, vejam, tá beleza? Então é o seguinte, teve esse cara aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Olha só. Matheus Santos, amigo, mandou benzão, tá? Vamos ler. Douglas, vou comentar aqui o que eu comentei no canal do Leandro, no canal do Bruno Alves, o meu ponto de vista sobre um ponto inexplorado do argumento do argumento base da Terra-bola. Olha só, ele já tem ideia de que os caras usam isso o tempo todo, muito chato. A história do Eratóstenes, né? Porém de um outro ponto de vista. Olha só a ideia do cara. Acho que o mais difícil de aceitar seria a sorte do itinerante que Eratóstenes contratou para medir a distância entre Alexandria e Siena, né? Por quê? Para ele fazer a medição, ele teve que ficar no ponto que ele viu o acontecimento e mandar alguém para fazer a medição. Vamos ver se faz sentido? Olha só. Primeiro, que ele precisaria ter um passo padronizado em questão da medida de cada passo. Olha só que complicação. Só aqui nesse comecinho do primeiro parágrafo. Para fechar a conta no fim da jornada. Ou seja, ele teria que, né? Vamos lá. Ele precisaria anotar seus passos em manuscritos, acredito que um tipo de papiro e tinta líquida, que poderia secar em um ambiente muito quente, que é aquela parte do mundo, né? Ele está certo. Ele precisaria anotar para não esquecer, pois todos os dias ele deveria arrumar barraca ou abrigo e marcar o ponto onde deu o último passo registrado. Porque, claro, são 800 quilômetros, certo? Não é 5 minutos de casa até o mercado. Não, é uma cidade para outra. Talvez precisasse.
ir em busca de uma caça ou procurar madeira para fazer uma fogueira e não morrer de frio à noite. Se possível fosse, o chão poderia ser, eu acho que ele quis dizer deveria, né? O chão deveria ser totalmente plano e sem relevo, né, para ele fazer medição. Porém, como isso não é possível, ele teria que ser um medidor muito bom, a ponto de medir distâncias lineares em aclives, declives, né, montanha, desfiladeiro, igual eu tinha falado. Igual a gente fala, né, que a Terra não é plana, ela tem relevo, né, ela tem as coisas dela. Olha lá, caso passasse por uma montanha ou descesse um abismo, acabei de falar. Se ele descesse um abismo de 1 quilômetro, porém, se o avanço linear do percurso fosse de 50 metros, isso poderia levar à margem de erro da medição. Exatamente. E seria muito útil um GPS que seria inventado coisa de 2.000 anos adiante, só para que a medição fosse apurada. Ele teria que levar suprimentos ou alguma espécie de dinheiro para se manter durante o período desta jornada de trabalho, pois acredito que duraria no mínimo um mês inteiro, perfeitamente. Ele calculou a distância, mais ou menos, né? O cara andando, daria isso mesmo, mais ou menos isso. E nesse caso, precisaria contar com a sorte de não ser saqueado ou morto por ladrões nesses lugares mais ermos. Ou caso fosse atacado ou picado por algum animal selvagem ou inseto, ele precisaria ter alguma espécie de relógio para saber a hora de conferir a sombra da vareta. Mas aí ele tem o zênite do sol, como a história diz. Porém, outro porém, ó, vamos lá. A começar que existe diferença de longitude entre as cidades na casa de terceiro. Não, perdão, na casa de 3 graus, perdão, tá, gente? Consequentemente, existe diferença da posição da luz solar em relação a cada lugar se o experimento for feito como foi. Como eles dizem que foi, né? Por isso ele colocou entre aspas. Na mesma hora, só que em lugares diferentes. Vocês entenderam? Tipo assim, ele tinha que calcular exatamente por onde que ele ia passar, por onde o sol ia estar. Vocês entenderam o tanto de detalhes? Vocês estão entendendo? Olha só, ó. Vamos continuar. Levando em conta que a jornada demorou mais de um mês, temos mudança na rota do Sol, isso é verdade, tá? E mais uma vez diferença da posição da luz em relação agora ao zênite, né? Do que ele tinha medido antes, agora não está mais lá. Ao zênite do Sol e se comparado aos poços das cidades, como diz a lenda. Outra coisa, que o dia não poderia estar nublado, né? Porque ele tinha que ver a posição do Sol, tinha que estar os raios solares lá, né? Para ele medir a parada. E se caso tivesse nublado em uma das cidades ou nas duas e fosse preciso adiar o experimento para o próximo dia de sol a pino, como que o experimento seria feito ao mesmo tempo? Sendo que não existia um método de comunicação rápido o suficiente para que a mensagem do itinerante ou do Eratóstenes viajasse 800 quilômetros ida e volta em menos de 24 horas, a fim de reorganizar o experimento para que o mesmo fosse executado piamente no mesmo horário. Gente, olha esse questionamento. Esse cara tá perfeito no argumento dele. Vocês estão entendendo a dificuldade? Vamos lá. Conclusão, né? Aqui já está acabando. O meme do magnetismo foi bom? Eu acho que é alguma brincadeirinha que o Douglas fez aqui no canal. Não tô ligado nesse meme, não. O meme do magnetismo foi bom, mas a lenda de Eratóstenes dá muitos memes e zoeira de qualidade, tendo em vista a quantidade de possibilidade de fracasso geradas pela enorme dificuldade de se fazer esse experimento naquela época. É preciso ter mais fé para crer nas histórias da ciência do que para crer nas coisas que o Criador fez e que estão às vistas de todos. Deixa eu ver se ele. Ah, beleza. Tem mais um detalhe aqui. Ah, mais uma coisa que eu ia esquecendo. O cálculo usa a distância entre cidades em linha reta. O itinerante que o Eratóstenes contratou era no mínimo um mito. Aí ele que manda um abraço pro Douglas. Gente, olha só, eu simplesmente não tenho mais nada para comentar a respeito desse experimento de Eratóstenes, tá?
A resposta tá aí. Refute quem puder. Tá ok? Então, sem ter mais o que falar, gente, eu já vou ficando por aqui. Tá tranquilo? Ó, eu tô de sorriso de orelha a orelha porque esse cara, pra mim, esculachou e imitou. Tá bom? Igual ele falou do cara aqui, né? Gente, vou ficando por aqui, tá? Muito obrigado. Likezão plano pra vocês. Segue lá o Instagram, beleza? Segue aqui o canal que a gente vai continuar nessa luta aí, tá bom? E vocês são parte muito importante dela. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!